Olá, meu nome é Ingrid Osternack e sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo, eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da Vivência do Ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas fazer observações para deixar a ilustração ainda melhor. Cada aluno tem seu estilo e meu objetivo não é mudar isso. Eu acho que a variedade de estilos é importante na arte e na literatura. A Vivência do Ilustrador é um programa onde você não só aprende a ilustrar, como também já aplica o que aprendeu, passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e, no final, ainda recebe 20 exemplares com a sua ilustração. Se você deseja participar, clique no link na descrição do vídeo e entre na lista de espera. Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração, ou RAF, como a gente fala no mundo editorial, da Regiane Dias Coitim, aluna da Vivência do Ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento é que tenha deixado espaço para o texto, e aqui ela deixou. Uma observação que eu vou fazer aqui é que ela colocou uma moldurinha aqui. Então, dependendo da forma como a ilustração vai ser feita, talvez o texto não vá caber exatamente nesse espaço que ela deixou. Posso diminuir a letra? Até posso, mas é preciso pensar se eu, quando for mandar para o cliente, se ele vai poder fazer isso ou não. Nem sempre o editor já decidiu tudo antes de fazer a ilustração. Muitas vezes ele aguarda. Então, nesse caso, provavelmente a gente vai mexer o texto aqui para que ele caiba exatamente no espaço que ela deixou para a ilustração. Não existe uma regra. Às vezes eles vão deixar o espaço e você vai ter que encaixar lá e às vezes não. A segunda coisa é que o esboço esteja bem nítido, bem claro. O dela está um pouco escuro, mas dá para entender muito bem, a gente vê exatamente o que ela planejou. A terceira coisa é sobre os personagens. A personagem que ela fez está excelente, está uma graça. Está muito bem caracterizada, os traços estão precisos, está bem estruturada, a vestimenta dela está compatível com a profissão dela, os detalhes que ela colocou dão bastante personalidade. Na minha opinião, está muito bonita. A única coisa que eu diria é que ela está posando aqui, praticamente para uma foto, para o leitor. Então, nem sempre a gente vai usar uma ilustração com a personagem posando. Muitas vezes ela vai estar fazendo alguma ação. Como eu já mencionei no outro vídeo, ilustração. A gente tem que desenhar os nossos personagens realizando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Note que aqui na mão dela tem um triângulo, que, na minha opinião, deve ser um prisma, porque aqui no texto ela está falando da decomposição da luz. Então, eu imagino que seja isso. Isso é um detalhe bem interessante. Com relação ao cenário, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre essa, provavelmente é uma janela, imagino eu, ou talvez seja um quadro negro. Se for um quadro negro, sugiro que ela escreva algumas fórmulas aqui, alguma coisa que remeta à ideia de cientista. Uma coisa que eu fiquei pensando com relação ao cenário é que está muito rico, está muito legal, gostei demais. Tenho várias referências às ciências, acho bem bacana. No entanto, esse não é um laboratório, e no imaginário da criança, um cientista vive no laboratório. E o que poderia estar acontecendo no laboratório que a criança vai olhar, vai desejar ter essa profissão? Como ela poderia desenhar isso, ilustrar isso? O cenário dela está muito bonito, eu gostei muito. Mostra uma gama bem variada de interesses. Eu não entendi muito bem esse urso aqui nessa posição, porque aqui o cachorro está no chão e o ursinho então ficou um pouco deslocado, na minha opinião. Aqui tem uma referência ao Totoro ou Totoro, não sei exatamente como fala. Por acaso eu assisti esse filme essa semana ainda, com a minha filha. E uma coisa que a gente tem que observar sempre quando usa uma referência externa é se é permitido o uso desse personagem nos nossos trabalhos. Muitos desenhos, muitas imagens, muitas ilustrações hoje em dia já são domínio público, mas a gente tem que cuidar para não infringir direitos autorais. Então, antes de fazer algo assim, que eu acho muito legal, gosto muito da ideia de easter egg, é sempre bom verificar se é permitido. Sobre a mesa, como ela vai ficar na cadeira atrás da mesa, a minha sugestão é não fazer gavetas para esse lado. Talvez fazer alguma outra coisa. Ficou bonito? Ficou sim, mas provavelmente ela iria usar as gavetas do outro lado. Aqui achei muito interessante que ela fez algumas referências a algumas outras pessoas nos livros. Ciência, Darwin, Regiane, que é ela mesma. Achei bem interessante. A minha sugestão é colocar, no lugar de ciência, colocar algum outro cientista famoso.
talvez até mais uns 2 ou 3. Acho que vai ficar bem legal, vai gerar uma curiosidade na criança para saber quem eles são. Enfim, a ilustração está muito bonita, eu gostei muito. Eu fiz algumas considerações, acho que a gente tem que pensar, quando estiver planejando, como o leitor vai receber essa ilustração, o que ele vai pensar quando estiver olhando. Acho que se fosse um livro inteiro e ela pudesse fazer mais de uma, essa ilustração aqui seria ótima para representar o escritório dela. Mas a parte onde ela realiza o trabalho dela, pode ser num escritório? Pode, como pesquisador. Mas é o que a criança gostaria mais ou ela gostaria de ver ela num outro papel? Mas, como eu disse antes, está muito bonito. Agradeço a Regiane por ter enviado, a você que está assistindo, e uma ilustrada semana.